Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e as últimas do Corinthians. Deixa aqui o seu like para fortalecer o canal, ajudar o nosso trabalho. O seu comentário também é muito importante para nós. Se possível, compartilhe o link desse canal em grupos de WhatsApp, em mídias sociais, na sua rede social. Assim o canal cresce e a gente continua levando mais conteúdo, mais interatividade para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. E agora sim, vamos às últimas. Finalmente, né? A gente veio numa semana de indefinições. Pensa numa semana maluca, em que tudo estava certo e de uma hora para outra a rota foi mudada e o Corinthians ficou sem técnico. Dorival Júnior foi sondado, fazendo uma cronologia aqui numa linha do tempo, né? Dorival Júnior foi sondado. No meio das conversas, Tite ganhou prioridade. A diretoria voltou as suas atenções para o técnico mais vitorioso, comandando o Corinthians em sua história. As conversas avançaram, Dorival Júnior foi deixado de lado, Tite ganhou toda a atenção da cúpula diretiva do Corinthians e a torcida, né, esperava, assim como todos nós que trabalhamos com informação, esperava que o contrato fosse assinado no dia seguinte. Naquela madrugada tudo mudou. Segundo, né, a própria família do ex-técnico da seleção brasileira e do Corinthians, ele teve uma crise de ansiedade. O filho dele postou nas redes sociais que não dava mais, que a família iria se recolher para cuidar da saúde mental e clínica de Tite. Pegou todo mundo de surpresa, né? O Fabinho Soldado, soubemos que ele foi avisado naquela madrugada que não ia rolar mais o negócio, tudo estava certo, só faltava assinar. Inclusive, naquele dia o Corinthians esperava oficialmente o técnico Tite em São Paulo para assinar o contrato, apresentar o elenco e dar sequência no trabalho. Não rolou, o negócio melou. E aí, Corinthians? Vários empresários levaram à mesa diretiva do Corinthians nomes para que a diretoria analisasse, mas Dorival Júnior voltou a ganhar espaço, né? Voltou a ganhar atenção. E assim, ficou naquele impasse, né? Dorival Júnior havia denegado uma proposta do Santos anteriormente, né? Representantes do Santos entraram em contato com o Dorival Júnior e ele falou, olha, eu não vou nem ouvir a proposta porque saí da seleção brasileira de forma precoce, ainda não digeri a história, ainda estou muito afetado por isso, não vou mais assumir nenhuma equipe até julho, pelo menos, para descansar, passar um tempo com a família, viajar e dar aquela arejada na mente. Beleza, a diretoria do Santos falou, ok, entendo, super entendo. Só que aí o técnico Dorival Júnior aceitou ouvir a proposta do Corinthians. Fabinho Soldado entrou em contato, viajou até Florianópolis, colocou a proposta na mesa e falou, esse aqui é o que eu tenho a oferecer, esse é o Corinthians, o elenco, enfim, o que você acha? Aí Dorival Júnior falou, gostei, pra mim tudo ok. E fomos nessa onda, né? Deu ok, o que a gente entende? Pô, tá tudo certo. Não tava tudo certo, né? Só faltavam alguns detalhes que é de praxe essas negociações, bônus por conquistas e outras questões que, assim, nunca foram primordiais para assinatura ou não do contrato. Só que nesse caso foi. No dia seguinte, os empresários do técnico Dorival Júnior entraram em contato com a direção do clube e falaram, não é bem assim, tá? Esses valores aí não estão certos e a gente quer um aumento, senão a gente não assina. Pô, aí zoou, né? Outra reunião foi feita e o Corinthians, entendendo que o staff aí do Dorival Júnior estava protelando para ser mais valorizado, ganhar mais dinheiro, Fabinho Soldado falou, opa, o que nós temos a oferecer é isso. Aí vocês decidem. Pensem, entrem no acordo, ou sim ou não. Esse sim ou não ficou para o dia seguinte, ou seja, para esta sexta-feira, onde eles se reuniram, né? A cúpula diretiva do Corinthians se reuniu com empresários que representam o Tite. A reunião aconteceu no café da manhã, as arestas foram aparadas e o contrato foi assinado. Dorival Júnior é técnico do Corinthians, mas não poderá comandar a equipe nesse domingo, né? Questão de logística, mudança e tudo mais. Entretanto, ele é esperado para assistir o jogo direto do estádio e os trabalhos deverão oficialmente começarem na próxima segunda-feira.
Parecia aquelas novelas mexicanas, né? Chegando no final do dia, tava tudo ok, aí acontecia uma tragédia, né? Para ter a sequência para que todos pudessem acompanhar mais um capítulo no dia seguinte. Foi mais ou menos isso que aconteceu na negociação envolvendo Corinthians e Tite. O Corinthians colocou uma postura firme, tipo, não vou entrar em leilão. Tudo bem que o técnico já dirigiu a seleção brasileira, está valorizado e assim, a gente entende, né, que a outra parte também quer uma valorização, quem é que não quer? Só que o Corinthians colocou uma postura firme, que não iria entrar em leilão e o projeto era o que foi apresentado se eles não quisessem nada feito. Ótimo, gostei da postura, é isso. E agora o Corinthians espera, né, uma virada de chave, que o time realmente volte a seguir no caminho da vitória sem tanta instabilidade. Muitos gostaram, outros não, entendendo que o Dorival Júnior não é tudo isso, não é um técnico que tem o perfil do Corinthians, não é aquele cara que vibra à beira do campo, que se empolga. Mas assim, já falei isso aqui em vídeos anteriores, não sei, não tem como saber, né, se vai ou não dar certo, mas os trabalhos que ele fez em equipes grandes foram trabalhos sólidos. Ele é tido como uma pessoa que administra muito o vestiário, que tem a equipe na sua mão, que dá oportunidade, gosta muito de trabalhar com jovens e faz jogadores medianos crescerem de produção, principalmente na administração de egos, né? O Dorival Júnior já passou alguns perrengues em sua carreira. Lembra daquela história envolvendo o Paulo Henrique Ganso? Quando ele comandava o Santos ainda, ele foi substituir, o Ganso falou que não. Ele administrou muito bem a situação, colocando, né, o Ganso em seu devido lugar. Tudo bem que depois ele acabou sendo demitido do Santos e tal, mas assim, no vestiário também ele é tido como um cara que entende o lado dos jogadores, mas mantém, né, o pulso firme ali, né? No Flamengo também, muitos jogadores que tinham um ego elevado, ele colocou a galera para jogar futebol e parar de mimimi, e deu certo. Tudo bem que no Flamengo, né, puxaram o tapete dele legal, e a gente tem, principalmente eu, uma expectativa de que realmente no Corinthians dê certo. Administre os egos de alguns jogadores no extracampo para que a equipe possa voltar a seguir o caminho da vitória e das conquistas. É tudo que a gente precisa, né? Infelizmente, muitos jogadores de futebol levam o pessoal para campo, tipo, fazem panelinhas. No Corinthians já houve muitas panelinhas que derrubaram muitos treinadores. A gente só espera, né, que eles façam aquilo que são pagos e muito bem pagos para fazer, ou seja, jogar futebol. A gente, pelo menos a minha visão é a seguinte: você não é obrigado a ser amigo de ninguém, mas são profissionais, a gente espera que atuem com profissionalismo, que deixem ao lado o pessoal no extra-campo, que dentro de campo seja realmente uma equipe e atue como tal. Corinthians é muito grande, a gente tem expectativa, né, que o trabalho do Dorival Júnior agora, comandando o Corinthians, seja um trabalho sólido, assim como foi outrora, e que o Corinthians possa realmente conquistar pelo menos mais um título nesta temporada. Tem a Copa do Brasil no dia 30 de abril, o Corinthians volta a campo no meio de semana para enfrentar o Novo Horizontino, já com o Dorival Júnior comandando a equipe. O tempo é curto, mas a gente espera já ver, né, o trabalho do treinador nesta partida. E vocês gostaram? Quero aqui o seu comentário. E mais, bastidores continuam fervendo no Corinthians. Saiba as últimas. Pessoal, mais um cartola pediu demissão. Trata-se do agora ex-diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira. Ele pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. A informação é da CNN Brasil. O Corinthians publicou a nota oficial que foi aí divulgada pelas redes sociais e pela página oficial do clube, afirmando que Pedro Silveira pediu demissão para tratar da saúde. Segundo a nota ainda, ele teria viajado já para os Estados Unidos para ter um melhor tratamento e acompanhamento médico. Esse pedido de demissão tem levantado aí alguns questionamentos, né? Não quanto à saúde, mas assim, pela saída dele num momento crucial para a gestão Augusto Melo. Por quê? No último sábado, a diretoria do Corinthians enviou ao CORE, que é o Conselho de Orientação, o balanço financeiro da temporada 2024. O primeiro desde que Augusto Melo assumiu o Corinthians como presidente. Nesse balanço, há informações, há dados que comprovam o aumento da dívida na casa de 600 milhões de reais. Além do susto, o Conselho Fiscal do clube recomendou
a reprovação das contas na gestão Augusto Melo. Bom, e aí? Nos bastidores, a situação de Augusto Melo não é das melhores, para dizer o mínimo. Há ainda pendente o relatório final da Polícia Civil que investiga possíveis irregularidades ainda quando Augusto Melo deu aval aí para fechar com a Vai de Bet. Esse contrato segue ainda sob investigação. Inclusive, o ex-presidente e vários cartolas foram ouvidos pela Polícia Civil de São Paulo tentando esclarecer se houve ou não ilícitos na aprovação e no fechamento desse contrato, e principalmente valores que foram destinados a contas diversas. O relatório final e a conclusão do inquérito ainda não aconteceram. E agora, com a reprovação das contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo, tudo fica ainda pior para o presidente. Com o intuito de tentar reverter a situação, ou seja, ter uma nova análise nas contas do clube, o presidente alegou a necessidade de refazer o balanço financeiro. Para isso, ele solicitou o adiamento da votação do Conselho Deliberativo, votação que está marcada para a próxima segunda-feira. No entanto, o pedido da gestão foi rapidamente negado por Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Aliás, é uma queda de braço, Romeu Tuma Júnior foi acusado pelo presidente Augusto Melo de ser parcial, de tentar derrubá-lo com o processo de impeachment, segundo a defesa de Augusto Melo, ilegítimo, pautado aí por decisões pessoais e não por dados reais. Foi pedido, inclusive, o afastamento de Romeu Tuma Júnior. Esse pedido teve o aval do Conselho de Ética, mas a defesa de Romeu Tuma Júnior rapidamente derrubou essa decisão e ele continua na presidência do Conselho Deliberativo. Aí agora o presidente Augusto Melo falou que precisa de mais tempo, precisa de uma revisão aí nas contas da sua gestão antes da votação das mesmas, e Romeu Tuma Júnior falou não, a votação vai acontecer na próxima segunda-feira. Para denegar o pedido, Romeu Tuma Júnior justificou a decisão, segundo ele, com base em 2 princípios e motivos. O presidente afirmou em ofício que já havia acertado há mais de um mês com o diretor financeiro Pedro Silveira e com os demais órgãos de fiscalização a data de análise do balanço financeiro. A principal razão, entretanto, trata-se do prazo de envio, indicado por lei aos órgãos federais. O Corinthians tem até o último dia útil de abril, ou seja, quarta-feira, dia 30, não só para publicar o balanço em jornais de grande circulação e no site, mas também para entregar o documento à Federação Paulista de Futebol e à Caixa Econômica Federal. Nesse ofício, Romeu Tuma Júnior ainda lembra que o Conselho Deliberativo terá apenas 2 dias para tomar tais providências após a votação, por isso não pode mais conceder uma dilação no prazo. Não é de hoje que é uma batalha nos bastidores administrativos do Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, continue deixando o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.